Fala, rapaziada, aqui é Lucas Thiago, tenho o apelido de um profeta. Geralmente eu faço a entrada de um vídeo aí de uma forma meio zoeira, falando que eu sou ex-multimilionário, ex-médico, ex-pegador de várias mulheres, mas hoje eu não vou partir para esse lado de deboche e zoeira, nem durante o vídeo não, porque detesto da notícia ruim, não gosto de reclamar da vida, reclamar de problema, mas aqui eu também não vou dar notícia ruim, porque a notícia já foi dada por muitos meios. Eu vou fazer apenas uma contextualização e uma análise do motivo da causa da morte do fisiculturista de 22 anos achado morto no banheiro por um amigo, Gabriel Gunley. Qual foi a causa da morte? Testosterona? Insulina? Nenhuma dessas? Foi outra? Vou fazer uma contextualização aqui e unir fatores. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão que nunca nada é pontual, é fatorial. Tudo é muito mais um contexto, é multifatorial. Todo mundo fala que tá no detalhinho de insulina causa isso, testosterona causa aquilo. Então vamos lá. Vamos entrar na minha opinião. Eu tenho uma frase pronta que é o seguinte: tudo na vida pode se apresentar como herói ou vilão, mesmo sendo a mesma coisa. O que vai diferenciar se aquilo vai ser herói bom e vilão ruim é a dose, é o jeito que você reage, é o jeito que ela se apresenta. Insulina é uma droga, é um hormônio que mantém várias pessoas que não têm a produção interna, exógena dela, as mantém vivas. Por quê? Porque de forma exógena, de fora para dentro, você se aplica e te mantém com saúde, longevidade e qualidade, porque senão você não seria incompatível com a vida. Quem que são essas pessoas? Diabético tipo 1. Testosterona, para quem não sabe, foi implementado no mercado para pessoas com câncer, porque elas ficavam sarcopênicas, desnutridas, e fazem uso de testosterona para poder dar mais longevidade na vida dela, dar mais força e preservar a massa muscular, para não ficarem muito atrofiadas. Ou seja, remédio, ou seja, herói na vida dessas pessoas, porque dão qualidade, dão bem-estar e dão capacidade de se manterem vivas. Insulina no fisiculturismo já não é usado de maneira adequada, já não é usado com recomendação, mas usado em doses moderadas, você consegue ter um físico com menos gordura e maior capacidade de massa muscular, visivelmente mais bonito. Testosterona, se usado de forma moderada, pode te dar uma capacidade de energia, bem-estar e manutenção de massa muscular melhor do que quem não faz o uso. A diferença do remédio para o veneno está na dose. Exagero. Gabriel Gunley, moleque de 22 anos. Ninguém com 22 anos adquiriu ainda malícia, experiência e sabedoria. Essas são três coisas que a gente precisa de ter tempo, quilometragem, anos de vida para poder adquirir. Ele estava numa disputa com outro fisiculturismo, regularidade com ele e com muita aparição e visibilidade em rede social. Começaram a disputar visibilidade, disputar ego, disputar vaidade, um contra o outro. Um confronto, uma disputa. O outro rapaz é natural, o outro rapaz é mais sério, que dá a entender que é mais regrado. O Gunley tinha um perfil mais exagerado, mais empolgado, mais enérgico. Em 2020, eu tive a experiência no hospital, assim que eu formei, que eu sou médico. Todo mundo está sujeito a erro. Uma técnica de enfermagem ou uma paciente não lembro como é que foi o caso com detalhe, mas confundiu a dose de 10 unidades de insulina com 100 unidades de insulina. Essa paciente chegou para mim e a gente deixou ela
Ela ficou desesperada. A gente deixou ela monitorizada, fazendo HGT e com soro glicosado e ampola de glicose de prontidão. 100 unidades de insulina é uma dose totalmente suprafisiológica. É muito acima do normal. Sim. Desfecho dessa paciente em 2020. O HGT dela caiu? Caiu. Acho que chegou a 50. Eu sei que mal foi necessário colocar um soro glicosado ou dar glicose para ela para poder contrabalancear, contrarregular aquela dose exagerada que foi dada sem querer. Ou seja, uma paciente nova, de 60 e poucos, 70 e poucos quilos, não foi causar 100 unidades de insulina, é perigoso? Sim. Algumas pessoas morreriam? Sim. Com ela não aconteceu nada. Tá errado isso? Tá, mas com ela não aconteceu nada. Gunley estava tendo um crescimento rápido de visibilidade, Instagram. E quanto mais você cresce para um moleque de 22 anos, mais ele empolga, mais ele acelera, mais ele se deslumbra. E todo mundo tem a necessidade muito grande de procurar culpados. O culpado é a insulina, o culpado é a testosterona, o culpado é o treinador, o culpado é a empresa. Não tem culpado nenhum. Passou de 18 anos, cada um faz da vida o que quer. O máximo que você pode respeitar, que você deve respeitar, são os seus pais. Respeitar, tem que respeitar todo mundo. Mas quem pode mandar em você são os seus pais. E olhe lá, porque eu tenho certeza que a mãe dele deve ter falado com ele: calma, meu filho, vai mais devagar, isso deve estar meio exagerado. Eu tenho certeza que os treinadores falavam com ele: calma, vão mais devagar, isso está exagerado, está empilhando muito. Eu tenho certeza que o que era passado para ele pelo treinador dele, que ele tomava o que o treinador passava e mais um pouco, de todas as combinações de drogas que eles fazem uso. É muito normal o fisiculturista fazer o uso e a combinação de 5, 6, 7, 8 drogas. E além do que foi passado, ele tomava mais um pouco. Então não procura de forma alguma culpado. Nem a mãe dele, nem o treinador dele, nem a empresa. A empresa que patrocina ele, no final das contas, é capitalismo, é rendimento, retorno, é risco, rentabilidade. O moleque assumia muito risco e estava tendo muita rentabilidade, tanto financeira quanto visualização. O mundo virou disputa de ego através de visualização e número. E ele estava explodindo, ele estava tendo um sucesso meteórico e isso estava empolgando ele cada vez mais. Todo mundo tem... Eu já fui do esporte radical. A diferença do esporte radical, quem sobrevive e quem fica no caminho, é o reconhecimento de limite. Até no esporte radical tem que ter um reconhecimento de limite. Ele se empolgando em números, se empolgando em visualizações, que obviamente estava dando retorno financeiro para ele, mas eu te falo que até os números davam mais gatilho financeiro, davam mais gatilho de empolgação do que o próprio retorno financeiro. E a empresa é isso. A empresa, junto com ele, queria o rendimento que ele dava para ela. Através de disputa, através de rivalidade, através de doideira que ele fazia. Então, baseado nessa contextualização toda de empolgação, visibilidade, aparição, questão da diferença do veneno para o remédio é a dose. A experiência que eu tive com um paciente que tomou sem querer 100 unidades de insulina e procurou o pronto-socorro em 2020, o fato dele ser maior de idade já com 22 anos e ser dono do próprio nariz, o crescimento rápido demais. Crescimento rápido demais tem que ser falado. Uma pessoa que cresce rápido demais, ela não pavimenta degrau por degrau. Ela não tem tempo de amadurecimento. Ela não tem tempo para acostumar com aquele crescimento, as armadilhas que aparecem, tanto as distrações que aparecem com mulher, as distrações que aparecem com oportunidades, as distrações que aparecem com o próprio dinheiro, pessoas oferecendo mais para você se arriscar mais.
Com 22 anos você não tem reconhecimento de capacidade de limite. Opa, aqui é meu limite, eu tenho capacidade para ir até aqui. Você acha que nada acontece com você, você não vê maldade em nada, você acha que você é o dono do mundo. É uma criança, eu já tive essa idade. Nessa idade eu fazia esporte radical e eu não via risco no esporte radical que eu vejo hoje. Tanto que a média das pessoas que praticam esporte radical, o que é esporte radical? Risco iminente de morte. É 26, 27 anos, que é o último grau de maturidade cerebral. Com 26, 27 anos você começa a fazer as coisas e fala assim, pera lá, isso pode me gerar risco. E aí você começa a tirar o pé. Então uma pessoa de 22 anos, ela não está apta ainda a ter um crescimento meteórico igual esse menino estava tendo. Baseado. Por quê? Tem que ser pavimentado degrau por degrau. Ele saltou do primeiro para o 10º, escorregou e caiu. Quando você sobe degrau por degrau, as armadilhas vão aparecendo uma de cada vez e você vai tendo tempo de enxergá-las e adquirir maturidade para poder perguntar para as pessoas certas, pensar como que você vai reagir. Quando você pula do primeiro para o 10º, as distrações, os problemas e os riscos aparecem todos de uma vez só. E você acaba caindo igual ele caiu. Baseado em todas essas análises que eu trouxe aqui, de disputa, exagero, experiência 2020, maior de idade, crescimento rápido, pulou degraus, não procurar culpados, além dele próprio, que às vezes nem sabe o que estava fazendo, que eu tenho certeza que não sabia o que estava fazendo, estava agindo por empolgação, deslumbramento. E baseado na atualidade, que tudo está atrelado à visibilidade, aparição e risco, rentabilidade, retorno através do celular, o Jag para de imaginar que insulina matou Gunley. A mesma insulina que matou o Gunley salva a vida de muito mais pessoas do que mata no fisiculturismo. Insulina é algo que salva a vida. Para de imaginar que testosterona matou Gunley, provavelmente um AVC ou uma parada cardíaca, porque o testosterona dá qualidade de vida para muita gente com câncer. E testosterona, ela dá qualidade de vida para muitas pessoas que nem doentes são, mas que tomam em dose moderada para poder ter ânimo para seguir a vida. O que matou o Gunley foi único e exclusivamente exagero. Ele mesmo correu atrás disso por imaturidade de idade, pouca sabedoria, empolgação, exagero e rede social. Rede social, esse calor, essa idolatria que a molecada que não tem, começou a idolatrar um moleque de 22 anos que não era preparado para receber essa idolatria toda. Aqui está a minha contextualização sobre o caso do Gunley. Para de querer achar pingo no i. É isso, é aquilo, não é. É contextualização. O problema dele foi muito mais comportamental e psicológico e exagero, deslumbramento, do que a dose de uma droga ou algo pontual. Exagero de várias drogas e de um estilo de vida. Porque quem acompanhava via que estava fazendo várias coisas exageradas, além do uso abusivo de drogas no dia a dia para poder aparecer em rede social. Rapaziada, esse aqui foi a contextualização aí, multifatorial do caso Gunley, momento de conforte e de forças único e exclusivamente para a mãe dele, que é a pessoa que de fato vai sofrer muito nesse momento, e se tiver a idade ainda, que consiga ter mais filhos ou adote, para poder talvez amenizar e superar esse momento tão pesado, esse vazio aí. Rapaziada, valeu. Eu precisei de fazer esse vídeo para quê? Meu compromisso é alertar de forma intelectual, braçal e bom, de trazer essa molecada aí com estímulo de ser bom de porrada, intelectual, braçal, teoria dos livros, experiência da prática e não cair em distrações, cara. Sucesso rápido não é sucesso sólido. Nunca idolatre ninguém nessa idade. Ninguém nessa idade está apto a ser idolatrado. Valeu, rapaziada. Espero ter alertado a molecada.
O que mata não é insulina, o que mata não é testosterona, o que mata não é um paraquedas, o que mata não é um carro potente, o que mata é exagero, deslumbramento, sem saber o que está fazendo. Suba um degrau por degrau, faça uma curva a 60, depois você faça 70, depois você faça 80, depois você faça 90, até você chegar a 120. Não entra na curva que você não conhece a 120. Aqui é o LT, hoje sem gracinha, mais uma análise séria aí. Valeu!